Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos começar a leitura de um Nature Briefing, então. Como sempre, o texto aparece aqui na tela. Eu vou comentando os principais pontos, tentando explicar um pouco do que foi trazido no dia que estaremos fazendo a leitura, sempre com aquele foco, é claro, em ciência e na medicina. Vamos então para o briefing da sexta-feira, dia 30 de janeiro, da Nature. O primeiro texto, né, já o headline dele é muito interessante, porque ele fala que a genética ela pode ter uma relação muito maior com a longevidade do que aquilo que a gente estava acostumado. O artigo ele vem com o título de que a longevidade ela está nos genes. Metade do tempo de vida é hereditário. Durante décadas, a ciência ela trabalha com uma ideia que é relativamente confortável, que a genética explicaria 10 a 25% da longevidade. O resto vem do ambiente, estilo de vida, o acaso. Mas um estudo novo que foi publicado pela Science, ele vai bagunçar esse consenso. Ele vai analisar e dizer que 55% da variação de longevidade humana pode ser atribuída à genética. Não quer dizer aquela ideia de um filme que vai ter um relógio genético que vai determinar o dia da tua morte, nada a ver com isso. Mas quer dizer que a genética ela vai pesar e muito mais do que a gente estava disposto a admitir. Quando a gente fala em longevidade, vem aquela pergunta que é clássica, pouco filosófica até, né? Por que que algumas pessoas elas vivem mais, elas vivem tanto e outras pessoas não? Por que que tem pessoas que chegam nos 100, 105, 110, enquanto outras vão morrer muito antes, mesmo sem grandes doenças aparentes? A ciência, ela tenta responder isso por décadas, olhando para aquilo que é muito destaque hoje em dia: os hábitos, a alimentação, a atividade física, o acesso à saúde. E é claro, tudo isso importa e continua importando. Mas esse estudo ele parte de uma provocação metodológica essencial. Será que a gente estava medindo errado o peso da genética? O ponto central do trabalho ele tem algo que parece muito óbvio, mas que foi negligenciado por muito tempo. E nem toda morte fala sobre envelhecimento biológico. Morrer num acidente, numa infecção grave, numa guerra, num trauma, não diz muito sobre o corpo envelhece. São causas extrínsecas, fatores externos que interrompem a vida antes do envelhecimento. Então, morrer, por exemplo, por falhas progressivas de órgãos, doenças cardiovasculares, demência, um declínio funcional, por exemplo, ele vai estar ligado a uma causa intrínseca, ao que é envelhecimento biológico em si, aquilo que acontece dentro do corpo ao longo do tempo, muito associado ao dano do DNA, inflamação crônica, perda da capacidade do reparo celular, que é o básico que a gente vê na medicina. E o que esse estudo da Science fez foi justamente separar esses dois aspectos. Para isso, eles recorreram a um dos desenhos mais clássicos e poderosos da genética, que são os estudos com gêmeos. Gêmeos idênticos eles compartilham praticamente 100% do DNA, gêmeos fraternos cerca de 50% do DNA, como os irmãos comuns. Se a genética ela pesasse pouco, a idade em que essas pessoas morrem devia ser muito parecida, tanto entre os fraternos quanto os idênticos. Se a genética pesa muito, os idênticos tendem a morrer com idades mais semelhantes entre si. E é aqui exatamente isso que apareceu quando os pesquisadores retiraram dos cálculos as mortes por causas extrínsecas. O resultado foi bem impressionante, na verdade. Quando se olha apenas para mortes relacionadas ao envelhecimento biológico, a similaridade da longevidade entre os indivíduos geneticamente aparentados, ela aumenta muito. Tanto que a hereditariedade estimada da longevidade, ela sobe para algo em torno de 55%. E isso é bem fascinante, porque é um efeito que acaba ficando mais forte ao longo do século XX. No final do século XIX, início do século XX, tinha as infecções que matavam mais cedo, a gente não tinha antibióticos, a gente não tinha saneamento básico. Então, esse meu sinal genético, ele era quase invisível. Conforme a medicina e a saúde pública, e também as condições de vida, né, paralelamente, melhoraram, as pessoas começaram a morrer mais de envelhecimento. E é aí que a genética começou a aparecer com mais clareza. Ou seja, quanto mais a medicina ela vence as causas externas da morte, mais a genética aparece como protagonista. E aqui entra uma nuance que é essencial, que nem todas as doenças ligadas ao envelhecimento têm o mesmo peso genético. Esse estudo aqui ele também mostra que doenças cardiovasculares e a demência, elas têm alta hereditariedade. Enquanto, por exemplo, o câncer, ele vai aparecer com uma herança genética bem menor. Isso vai sugerir que o câncer ele depende muito mais de mutações aleatórias ao longo da vida e de fatores ambientais, enquanto as outras doenças elas parecem seguir uma trilha genética mais definida. E aí é o ponto crucial para entender onde que a medicina pode e não pode intervir geneticamente no futuro. E o alerta mais importante que esse estudo da Science traz, e que talvez seja o mais fácil de distorcer fora do meio científico, é que isso não significa destino genético. O próprio autor desse artigo ele deixa muito claro que você nasce com os genes que tem, mas o modo como esses genes se expressam ao longo da vida é profundamente influenciado por ambiente, comportamento e escolhas. Como resume uma das pesquisadoras que comentou o estudo, vou ler as aspas dela aqui, viver mais não é a mesma coisa que viver melhor.
Genética pode abrir caminhos, mas ela não escreve o roteiro inteiro. Do ponto de vista médico e científico, esse trabalho ele muda o foco da pergunta. Talvez não seja mais apenas como evitar doenças, mas também quais genes permitem o envelhecimento funcional com autonomia e qualidade de vida. Entender que os controles genéticos no envelhecimento existem e que precisam ser destrinchados não é buscar a imortalidade, é buscar mais anos bons, menos anos de incapacidade. Isso pode impactar desde terapias futuras até a forma como a gente pensa prevenção, risco e envelhecimento saudável. O próximo estudo, deixa eu abrir ele aqui, ele vem com o seguinte título no artigo: Ainda consciente, um marcador cerebral indica quando a anestesia faz efeito. É muito interessante esse estudo, porque ele vai trabalhar com uma evolução muito grande na área da anestesia. Porque uma das maiores dificuldades da anestesiologia moderna, perdão, é algo que parece simples de formular, mas que é extremamente complexo de medir. Quando que uma pessoa perde a consciência? A pessoa não fala que ela perdeu a consciência. Hoje, na prática, a profundidade da anestesia ela vai ser inferida por sinais indiretos. A gente vai monitorar a pressão, a frequência cardíaca, para ver se às vezes uma alteração que eleve esses valores indique que aquele paciente ele não está completamente sedado, ou uma resposta mais direta, um movimento, um estímulo que ocasiona uma resposta no corpo. E também, é claro, a experiência do anestesista. O cérebro em si, ele ainda é pouco monitorado de uma forma objetiva. Esse estudo ele foi publicado na Cell Reports Medicine e ele tenta resolver justamente isso. Encontrar um marcador cerebral que seja mensurável, que sinalize o momento que a consciência se perde durante a anestesia geral, especialmente o foco dele com o uso do Propofol. Os pesquisadores eles analisam dados de uma pessoa prestes a passar por cirurgia enquanto recebia um Propofol, um dos anestésicos que, se não o mais utilizado, um dos mais utilizados no mundo. À medida que o efeito da droga ela se instalava, eles observaram uma coisa consistente. A comunicação elétrica entre as regiões chaves do cérebro começavam a falhar. Em outras palavras, o cérebro ele não desligava, ele apenas perdia a conexão interna. Para captar isso, eles usaram uma técnica que é bem sofisticada, mas que não é invasiva. São 128 eletrodos que foram colocados no couro cabeludo dos participantes e registraram a atividade elétrica dos neurônios em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Com métodos matemáticos mais recentes, eles tentaram reconstruir como os sinais elétricos se propagavam entre as regiões associadas à consciência, o córtex parietal, o córtex occipital e demais estruturas do cérebro, o tálamo, por exemplo. Antes da anestesia, com o paciente acordado, a gente tem um padrão bem definido. Ondas cerebrais da faixa alfa estavam altamente sincronizadas entre o córtex parietal e o tálamo, um sincronismo que é interpretado como um sinal de comunicação ativa entre essas áreas, um cérebro que é funcionalmente integrado. Quando esses pacientes eles perdiam a consciência, o padrão mudava de forma clara. A atividade alfa entre o córtex e o tálamo ela se tornava dissíncrona. O mesmo acontecia entre o córtex parietal e o córtex occipital. As regiões elas ainda estavam ativas, mas elas não estavam mais conversando entre si da mesma forma, o que gera um colapso de conectividade e não simplesmente uma ausência de atividade elétrica, o que aparece para esses pesquisadores como um marcador objetivo da perda de consciência. E isso tem umas implicações clínicas e teóricas que são muito importantes, porque durante muito tempo o córtex frontal ele era apontado como o principal centro da consciência. E esse estudo ele reforça uma visão diferente, a de que o córtex parietal e a comunicação dele com o tálamo, que tem um papel central na manutenção do estado consciente. De maneira mais simples, falando isso, a consciência ela pode depender menos de pensar e mais de integrar a informação de forma coordenada. Do ponto de vista clínico, o impacto é bem grande também, já que se esse padrão cerebral realmente se confirma como um biomarcador confiável, os anestesistas eles conseguem, no futuro, eles poderiam, né, chegar a conseguir ajustar a dose de anestesia com base no cérebro em tempo real para evitar a sedação excessiva, que vai ser associada a efeitos adversos, uma recuperação lenta, quanto também evitar a sedação insuficiente, que pode levar à consciência intraoperatória, um pesadelo, né, para todos nós. Mas os próprios autores do estudo eles vão trazer que ele tem suas limitações, e é importante a gente destacar isso aqui, porque os dados envolvem apenas um anestésico, que é o Propofol, as medições de estruturas profundas, como o tálamo, elas foram impedidas apenas por sinais externos, os eletrodos ao redor do couro cabeludo, o que é um desafio técnico muito grande, e os autores reconhecem que esse mesmo sistema de 128 eletrodos, eles não são viáveis para um uso rotineiro nos centros cirúrgicos. A aposta que surge dessa pesquisa é que os poucos eletrodos estrategicamente posicionados, talvez até na testa, eles consigam captar esse sinal mais crítico para auxiliar no futuro da anestesiologia.
O que esse trabalho ele mostra, acima de tudo, é que a anestesia geral não é um estado de apagamento, é um estado de desorganização funcional do cérebro. E entender exatamente quando e como que essa transição acontece pode mudar a forma com que a medicina controla um dos momentos mais delicados do cuidado do paciente, o limite entre estar consciente e não estar. Vamos para o último, então? Esse sistema de inteligência artificial tem expertise química e ajudou a sintetizar 35 novos compostos. Um dos maiores gargalos da medicina moderna, ele não está no diagnóstico nem no tratamento à beira do leito, mas sim, antes de tudo isso, no laboratório. Descobrir novas moléculas, novos fármacos, especialmente, é um processo que é lento, que é caro e que é altamente dependente daquela velha tentativa e erro. E o problema não é só imaginar uma molécula promissora. O verdadeiro desafio é responder uma pergunta que é bem menos glamourosa: se dá de fabricar isso de verdade. E é justamente aí que entra o estudo publicado na Nature, que apresenta um sistema de inteligência artificial que é o Mosaic, criado para acelerar e simplificar o processo de síntese química. Na prática, para produzir uma nova molécula, químicos precisariam vasculhar milhões de reações já descritas, testar combinações de solventes, temperaturas, catalisadores, condições experimentais, condições ambientes, muitas vezes que têm um custo altíssimo e um rendimento baixíssimo. Esse processo ele é tão lento que se tornou o passo limitante da descoberta de medicamentos na era contemporânea. Sem molécula, não tem ensaio pré-clínico. Não tem ensaio pré-clínico, não tem droga. O Mosaic ele tenta quebrar exatamente esse gargalo do processo. Ao invés de eu apenas prever se uma reação vai funcionar ou não, eu vou além. Eu vou recomendar as condições completas de laboratório. O sistema ele vai me jogar essas informações detalhadas o suficiente para que um químico consiga seguir o protocolo e executar a síntese. Que sonho, né? Nos testes descritos no artigo, os pesquisadores eles pediram para o sistema sugestões para criar 52 compostos inéditos. No laboratório, 35 deles tiveram sucesso, e todos eles seguindo as instruções da IA sem nenhum ajuste adicional. Para a química orgânica, extremamente expressivo esse resultado. O que diferencia o Mosaic de outras tentativas de IA na química é a arquitetura do sistema do Mosaic. Em vez de ele apostar num único modelo gigantesco, eles adotam uma abordagem de especialistas modulares. Eles pegam um banco com cerca de 1 milhão de reações químicas extraídas de patentes já existentes, por exemplo, e agrupam essas reações em mais de 2.000 subconjuntos, cada um deles com um tipo específico de transformação química. Depois disso, treinaram milhares de pequenos modelos especializados, cada um focado em um tipo particular de reação. É toda a química sendo escrita num prompt de inteligência artificial, basicamente. É como se, em vez do químico generalista tentando saber tudo, como se ele fosse tentando, né, chegar a uma conclusão, o sistema ele já consulta vários especialistas que existem e foram altamente treinados, cada um, né, mais excelente no seu nicho. Isso é bem crucial porque reflete melhor como a química e a ciência elas realmente funcionam. No laboratório, as decisões não são tomadas com base numa única resposta ideal, mas equilibrada em múltiplos objetivos: rendimento, custo, segurança, pureza, viabilidade prática, etc. Segundo os especialistas que comentaram o trabalho, o Mosaic ele representa uma mudança conceitual que é importantíssima. A IA deixa apenas de prever resultado e passa a apoiar as decisões, que é algo muito mais próximo do raciocínio humano num laboratório. Do ponto de vista médico, o impacto potencial é enorme, mesmo que mais indireto, já que eu posso reduzir o número de etapas na síntese de um medicamento, diminuir o tempo entre a ideia e a molécula real e cortar muitos experimentos que são custosos e trabalhosos. Isso acelera toda a cadeia de pesquisa básica até o ensaio clínico. Empresas farmacêuticas elas já estão usando esse sistema para desenhar novas rotas sintéticas, justamente porque menos etapa, menos tempo, mais dinheiro. Dois fatores que são críticos no desenvolvimento de medicamento. Outro ponto importante é que esse sistema ele é open source. Significa que ele não é uma ferramenta restrita a grandes indústrias. Em princípio, qualquer grupo de pessoa pode usar, adaptar e melhorar o Mosaic. Isso muda completamente o jogo, especialmente para os centros acadêmicos e países com menos acesso a grandes estruturas industriais. Então, com isso, a gente encerra os três principais focos do briefing, né, da sexta-feira. Mas vamos só passar o olho rapidinho pelo Features e Opinions da Nature, que a gente não vai destrinchar os estudos aqui, mas destacar o que foi debate no mundo científico e que orbita essas áreas, né? O primeiro deles é que comer bem é sobre mais do que a sua saúde. Quando a gente fala de alimentação saudável, o debate quase sempre ele é restrito, né, ao corpo individual. Mais proteína, menos ultraprocessados, corta açúcar, aumenta as fibras. E esse texto ele lembra que existe um ponto essencial, que a nutrição não está presente no vácuo. O cientista de sistemas da Terra, o Johan Rockström, que co-presidiu a atualização do Planetary Health Diet, ele argumenta que sistemas alimentares impactam diretamente a biosfera que sustenta a vida humana.
Segundo um relatório da comissão da EAT Lancet, se a população global adotasse dietas mais saudáveis, reduzisse o desperdício de alimentos, utilizasse práticas sustentáveis de produção, as emissões globais de gases do efeito estufa poderiam cair cerca de 20% até 2050. Por outro lado, se forem mantidos os padrões alimentares atuais, a projeção é oposta, um aumento de 33%. E aqui a alimentação ela deixa apenas de ser uma questão de nutrição clínica e passa a ser uma variável de saúde planetária, com impacto direto sobre as doenças, os sistemas de saúde e qualidade de vida no longo prazo. O próximo que temos aqui são os Futures, uma ficção científica, uma menção rápida só, porque ele traz o conto The Unfortunate Embalsing of Subsector XZ74, que é uma narrativa curta sobre um cartógrafo júnior que é pressionado a priorizar a estética em detrimento da precisão científica. Vale mais como uma reflexão cultural sobre ciência e comunicação e não é o foco médico, então vamos deixar aqui só como registro. E por fim, um destaque rápido do podcast da Nature, que fala da neurociência do comportamento. Por que preferimos aquilo que é mais difícil de conquistar? Já que um estudo recente ele mostra que de formigas a humanos, a gente valoriza mais a recompensa que exigiram o esforço. Tradicionalmente, isso era explicado apenas pela dopamina, mas agora entrou em cena um outro neurotransmissor, a acetilcolina, que ela vai ser um professor da dopamina. Ela informa o cérebro quanto de esforço foi investido, e com isso eu amplifico a liberação de dopamina quando a recompensa finalmente chega. Esse tipo de achado ele ajuda a entender comportamentos ligados à motivação, aprendizado, dependência e até adesão a tratamentos médicos. E para encerrar, vamos para a quote of the day de hoje, que diz: Nós vamos atravessar esta seca de valores, princípios e fatos, e mais uma vez aplicar nossos talentos para melhorar a saúde e a felicidade globais. Não recuem. Essa é uma frase que foi escrita em agosto por William Fauci, o ex-diretor do Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, dos Estados Unidos, que foi uma das figuras centrais na erradicação da varíola, perdão, e liderou a resposta inicial dos Estados Unidos à epidemia da AIDS, ajudando também a construir as bases da Gavi, a Aliança Global para Vacinas. Ele faleceu aos 89 anos, mas essa mais do que uma citação inspiradora é um texto que funciona como um lembrete direto para quem trabalha com ciência e saúde pública. O compromisso, ele não é só técnico, ele é moral. A ciência avança, recua, é contestada, politizada, mas no fim, sempre volta ao mesmo ponto: melhorar a vida humana. Eu fico por aqui. Até a próxima leitura do Nature Briefing. Adiós.